Egídio Vaz, vamos então começar com os arguídos do caso das dívidas ocultas que poderão ser soltos mediante pagamento de caução. O Tribunal Supremo decidiu dar vazão ao recurso interposto pela defesa e decidiu então soltar alguns presos mediante o pagamento de caução, que são eles Fabião Mabunda, que vai ter que pagar 10,1 milhões de meticais para responder o processo em liberdade. Manuel Renato Matusse vai ter que pagar 6,1 milhões de meticais. Maria Inês Moiane, 3 milhões de meticais. Kessaoussani, Kessaouge Paul Xande vai pagar 1,2 milhão de meticais para responder em liberdade. Sérgio Namburete vai pagar cerca de 522 mil meticais e Zulficar Ali Ismael Amado vai pagar 309 mil meticais. Todos estes, se desembolsarem estes valores, poderão ir para casa e responder o processo em liberdade. Outros presos também poderão ir para casa mediante apenas o termo de identidade e residência. São eles Cremildo Manjate, Naimo Quimbine e também Marrumana. Mas outros, o Tribunal Supremo decidiu manter a sua prisão, ou seja, não vai aceitar, portanto, o pagamento de caução para que estes possam responder em liberdade, porque são os chamados masterminds deste que é considerado o maior calote jamais visto na história do país. São eles Gregório Leão, Teófilo Nhangumele, Ndambi Guebuza, Ângela Leão, que é a esposa do Gregório Leão, Cipriano Mutota, Bruno Langa e António do Rosário. Estes, o Tribunal Supremo não deu, portanto, vazão aos recursos interpostos pela defesa. Egídio Vaz, vamos então analisar este tema. Como é que olha para esta notícia que caiu como uma bomba no país? Bom, mais uma vez, boa noite. É muito bom estar aqui depois de muito tempo, sempre estar. Eu julgo que sim, foi bomba, na medida em que ninguém eventualmente estava à espera, mas aqui é muito importante que nós recordemos, nossos telespectadores, de que este Estado de leis é um Estado de Direito, onde, estando Estado de Direito, a prisão é uma exceção, a liberdade é que é a regra. E as pessoas, todos os indivíduos dentro desta República gozam da presunção de inocência até que a sentença se transite em julgado. Não sou jurista, mas esses são os termos gerais de como é que a cidadania em Moçambique é regida. E, portanto, eu olho, e de acordo também com o acórdão, a decisão para manter ou para pôr em liberdade, mas atenção, as pessoas estão em liberdade, mas não estão ilibadas. Então, também dependeu muito do grau, não necessariamente do envolvimento, mas do risco de interferência, provavelmente em processos, do risco da responsabilidade, do grau de responsabilidade no processo de contratação, portanto, desse todo calote, e, eventualmente, os prováveis crimes que pesam sobre cada um. E, portanto, nesse caso concreto, eu julgo que estes 7 que vão em liberdade e mais outros, sob termo de residência, da identidade de residência, cumpre-se mais uma vez a lei, mas a expectativa é que, finalmente, assim sendo, poderemos conhecer novos desenvolvimentos. Então, significa, nesse momento, em termos concretos, que julgo que o processo está bem empacotado e pronto para caminhar para o julgamento. Mas estas possíveis solturas não vão comprometer o processo de investigação que decorre no país e fora? Não julgo que a investigação ainda esteja em curso. O processo, porque a acusação definitiva, se não saiu, já saiu ou deve sair. Aliás, já saiu, não estou a duvidar, já foi feita, e pendia este recurso do Tribunal Supremo, já foi feito e, portanto, não há mais nada a fazer aqui, senão descer o processo para o julgamento. E, portanto,
os juízes do Tribunal Supremo acharam e decidiram isso daqui, ao mandar para casa esses, para aguardar o julgamento em liberdade, não representam, segundo a sua investigação, qualquer risco. E também decidiu, bem ou mal, mas são soberanos eles, que outra parte dos que eles consideram muito importantes para o processo e com capacidade para distorcer eventualmente, ou aquilo que em inglês falam, dizem de flight risk, portanto, a possibilidade de eles poderem fugir ou escapulir é maior, então vão aguardar um julgamento até que ele inicie e que se conheça a sentença. Exato. Esta divisão que acontece em libertar uns mediante o pagamento de caução e manter, portanto, a prisão de outros, mostra uma certa relevância no sentido de que a solução deste problema, destas dívidas ocultas, está ligada a estas pessoas que, portanto, se vão manter presas? Sim, de uma ou de outra maneira nós conseguimos ao longo do processo da instrução, mas também através da comunicação social, perceber de quem era a responsabilidade de quem para fazer o que nesse todo processo. E conseguimos ver, por exemplo, quem são os principais não necessariamente o arquiteto, mas os principais responsáveis que estiveram em frente de todo o processo de contratação, os indivíduos que estiveram no processo de decisão e de influência, os indivíduos que estiveram em contato direto com tanto os credores, eventualmente, como os intermediários, e também podemos ver quem efetivamente era como um intermediário do intermediário, ou seja, quem recebia dinheiro, eventualmente, quem pagava, quem vendeu propriedades, quem eventualmente comprou propriedade. Ou seja, estamos ao segundo nível, ou segundo escalão, digamos assim, de responsabilidade, que o processo permitiu-nos aferir. E, portanto, os que estiveram diretamente associados ao processo de contratação de dívidas soberanas e que estiveram em frente do processo de decisão, eu julgo que sim, esses, segundo mais uma vez, a decisão do tribunal, poderão manter, por enquanto, sem com isso significar que gozam de uma presunção de culpa. Atenção, num Estado de Direito, todos os indivíduos gozam de presunção de inocência, mesmo que aparentemente seja óbvio o grau de suas responsabilidades. E, portanto, eu julgo que é por ali que nós devemos olhar a situação. Eu digo isso também porque ainda recentemente é algo que eu queria aqui chamar a atenção. Um grupo da sociedade civil que se chama Fórum de Monitoramento e Orçamento manifestou-se contra a libertação, digamos assim, do chat. Eu achei isso algo contraproducente. Por quê? Porque estando num Estado de Direito onde nós lutamos para o aperfeiçoamento deste Estado de Direito e da cultura jurídica, por um lado, mas também pela promoção dos direitos iguais ou da igualdade do homem perante a lei, acho eu muito contraproducente que um conjunto de organizações, 10 até, nem são de analfabetos, mas de pessoas muito bem cultas, tenham achado que aquilo é libertação. Aquilo não é libertação. Os indivíduos continuam ainda acusados, mas vão aguardar em liberdade até que seja conhecida a sentença e a sentença transita em julgado. Exato. E esta liberdade vai custar muito caro. Ou seja, se os valores forem pagos, o Governo, o Estado vai poder encaixar milhões de meticais. Eu julgo que não há preço para a liberdade e eu julgo também que o Tribunal deve ter ponderado aquilo que é possível pagar cada um deles. Exato. De acordo com o nível de envolvimento e do risco que representam, eu julgo que sim, podem. Agora, também, não havendo esse dinheiro, é também possível que aguardem em cativeiro até que saia. Portanto, não é algo, digamos assim, obrigatório que saia, mas se preenche esses requisitos, eu julgo que sim. Agora, para o Estado, eu julgo que para os moçambicanos todos, este calote foi incompensável, ou seja, mesmo que se encaixe esse dinheiro, as consequências nefastas que já causou todo o quinquênio anterior e mais este, eu julgo que ainda estamos muito longe. Temos um longo caminho para percorrer para podermos limpar o nome nacional e internacionalmente, mas também temos muito processo de reposição da verdade aqui que, de resto, esperamos que este julgamento venha. E essa pergunta que eu ia fazer a seguir, como é que olha para a condução deste processo, tendo em conta o tempo em que está a levar? Há esperança de que o país
encaixe os valores perdidos, por mais que não estejam dentro do país, há essa possibilidade de se fazer o repatriamento do valor e que se faça realmente a justiça? Bom, como historiador, especialista em comunicação, e não necessariamente o jurista, mas baseado naquilo que se sabe, eu julgo que grande parte dos malefícios que estas dívidas criaram são irreparáveis. Ou seja, o nome, as consequências que nós como país passamos, como indivíduos inclusive passamos, é definitivamente irrecuperável. Mesmo o dinheiro, de resto, Ana Maria, é importante dizer que, apesar de ser uma módica quantia, 2 bilhões de dólares, não é tanto assim, comparado com a economia nacional. Ou seja, mas as consequências reputacionais que estas dívidas criaram são quase que irreparáveis. E mesmo que eles sejam condenados ou não, o repatriamento de capitais é ainda um processo, quer dizer, ainda bem recentemente passou na Assembleia a lei de repatriamento de capitais e de confisco de bens e tal, mas até a sua implementação, a eficácia e o grau de sucesso desse processo, que não é apenas restringido a este, mas aos demais, eu julgo que temos um longo caminho por percorrer. De uma ou de outra forma, é importante que em todas as praças esses casos sejam julgados. Já tivemos um em Jambustani e outros em Nova York, tem um outro em Londres a decorrer, e depois temos outro cá. Em Nova York, Jambustani foi libado, mas depois os outros correios, portanto, Delitina Subeva e o outro Singh, confessaram o crime e estão dispostos para cooperar, e, portanto, já é um bom passo e uma evidência para a causa de pedir do Estado moçambicano nos tribunais de Londres, pelo menos com relação ao banco, o que eu posso presumir que venha a chegar a um acordo. Cá, entre nós, eu julgo que também o Bustani está a ser caçado e, portanto, existe um mandato internacional de captura de Jambustani, mas os nossos nacionais que estão cá, eu julgo que brevemente poderemos conhecer, digamos assim, o desfecho. É bom que Moçambique termine esse julgamento para que também pensemos e abramos um novo capítulo da nossa história. Porque é algo que está a desgastar bastante. Está a desgastar pessoas, está a desgastar a agenda, está a desgastar a atenção de moçambicanos e de todos aqueles que querem pegar Moçambique e avançá-lo, porque é um elemento de muita distração e de muito mau humor. Exato. Última questão, como é que olha para o julgamento de Manuel Chang na África do Sul? Este vai a Moçambique, não vai para os Estados Unidos, não vai? Como é que olha? E também a ação do próprio tribunal em, não diria, dificultar, portanto, a sua transferência ou para Moçambique ou para os Estados Unidos? Bom, no final de tudo isso vai ser um pouco mais política e não necessariamente porque ele é extraditável para ambos os países, não é? Tanto para Moçambique como para os Estados Unidos da América. Com os Estados Unidos da América, a África do Sul já tem um acordo de extradição, ok? Com Moçambique, e à luz dos mecanismos da SADC, ele ainda também é extraditável. Ou seja, aqui vai pesar mais onde é que tem maior vantagem de dar maiores benefícios. Na justiça. Ou seja, ele indo à África, aos Estados Unidos da América, será que beneficia mais a quem? Eventualmente Estados Unidos da América do que eventualmente Moçambique. Mas para a África do Sul, como é que ele fica? Ou seja, estas todas, não necessariamente manobra, mas esse jogo que a África do Sul vai fazendo, porque o processo passou por um ministro anterior de Justiça para o outro ministro e depois há esse todo processo de dilatório. Eu julgo que no final da conta vai pender mais, digamos assim, a sensibilidade política que a África do Sul vai ter. E os gastos então, que são exorbitantes para a sua defesa, também pode servir de estratégia de enfraquecê-lo financeiramente, porque está a pagar muito caro pela sua defesa? Não acredito que haja esse objetivo tático ou estratégico ou financeiro de empobrecer Manuel Chang. Até porque há uma independência exatamente, mas judiciária. para quê? O Moçambique também não ganha nisto.
Okay? Exato. Quer dizer, não ganha nada de empobrecer um cidadão moçambicano que, eventualmente, cuja riqueza pode ser e está ao serviço dos moçambicanos. Então, não é contraproducente pensar-se nessa perspectiva de que haja uma vontade ativa de poder empobrecer alguém, não sei, mas, nesses casos, gasta-se muito dinheiro com os escritores de advogados, tanto dos queixosos como dos acusados, gastam muito dinheiro, porque também não é pouco dinheiro que está em causa. Ou seja, os advogados têm essa regra de por quanto vale esse caso e depois cobra essas percentagens, então não tem sido fácil para todos. Exato. E a decisão, então, da PGR em ter tomado a dianteira na tentativa de trazê-lo para cá, para Moçambique? Bom, por maioria de razão, o Manuel Chang é cidadão moçambicano. A preferência de um Estado moçambicano, de um Estado que se preze responsável, seria sempre trazê-lo para o seu território e não seria a primeira opção deixar alguém ir. Porque também, e segundo as investigações e a PGR, também ele tem alguma culpa aqui por responder. E, portanto, sempre Estados soberanos vão privilegiar interesses nacionais em primeiro lugar e, em segundo lugar, isso quando houver essa prioridade é que vai deixar para os outros. Exato. Egídio Vaz, vamos então passar para o nosso segundo tema e desta feita vamos falar da fome que, infelizmente, assola algumas regiões do país. Pelo menos 30 pessoas morreram na província de Nampula devido à fome. Egídio Vaz, há relatos de que as pessoas comiam uma certa folha, uma certa erva, porque não há alimento. Como é que se explica isso? Bom, a ser verdade, isto é embaraçoso. Nampula é uma das províncias mais produtivas deste país. Algumas ervas são normais, são comestíveis, mas dependendo do ponto de vista de quem quis trazer, é bem possível que ele tenha, eu julgo que há muito má fé aqui. Bolsas de fome e insegurança alimentar são realidades, principalmente em zonas remotas e principalmente assoladas por calamidades. Eu não posso negar isso. Agora, dizer que a fome é diretamente proporcional à causa da morte dessas 30 pessoas que, por sinal, são familiares, portanto, não também a família, mas são parentes. Então, eu julgo que há que investigar um pouco mais para ver exatamente o que matou essa gente e que não seja necessariamente a fome. Ora, a malnutrição mata, a cólera mata, portanto, há todas as outras doenças que podem ser a causa não necessariamente imediata, mas secundária, o que propicia as mortes. Eu julgo que o nosso jornalismo poderia ir um pouco mais a fundo. Eu ouvi em um outro órgão de informação o secretário de Estado de Nampula a desmentir tais alegações e também a justificar de que não existe, apesar de reconhecer que pode existir segurança alimentar, mas Nampula não é uma província que se declare assim esteja a enfrentar a fome. Mas isso também pode ser o efeito desta pandemia que veio, portanto, destruir-se a economia, algumas regiões com esta pandemia, Ana Maria, deixou de produzir, deixou de vender, deixou de... Definitivamente, tens muita razão ali. Em teoria, esta pandemia encoraja para que as pessoas saiam de casa em casos de extrema necessidade. Ou seja, as cadeias de produção, de comercialização, inclusive as redes de proteção mútua, em inglês chamaríamos de safety networks, que é as redes em que podes compensar faltas daqui e lá, foram quebradas, vias pouco, e é bem possível que sim, isso tenha agravado a condição social e econômica dos moçambicanos e principalmente das camadas mais pobres por falta e por quebra desta cadeia de compensação. Isso também pode ser, mas isso é em teoria de novo. Eu estava a ver numa outra reportagem, por exemplo, que em Yamatanda as pessoas podiam matabichavam, digamos assim, mangas verdes. Sinceramente, Ana Maria, eu também comia essas coisas e, na minha adolescência e em momento algum pensei que estava perante uma crise de segurança alimentar ou estivesse a fome. Ou seja, de uma ou de outra maneira, a Maria me entende. Não estou a dizer e não estou a desmentir que não tenha havido mortes. Essas mortes podem ter, e se calhar existiram mesmo, mas uma investigação, como o próprio secretário do Estado de Nampula prometeu, está a investigar, porque se tratar
alegadamente de uma família não nuclear, mas conhecidos. Pode ter acontecido alguma coisa que pode ser investigado e trazer-se uma outra verdade. Aliás, o governo de Nampula prontamente montou uma equipa para, portanto, visitar estas zonas que, portanto, estão a ser afetadas pela fome e estou em crer que dentro de alguns dias teremos então a conclusão do estudo que for feito ou da análise que for feita, portanto, nestes distritos da província de Nampula. Mas Egídio Vaz falou aqui das bolsas de fome que existem no país. Nós temos programas que estão a ser implementados no país e que envolvem quantias muito altas, que são programas precisamente para evitarem este tipo de situações no país. Sim. Quando, por um lado, nós temos um programa que, portanto, vem trazer uma lufada de ar fresco para os camponeses poderem produzir, impulsionar a agricultura no país, e, por outro lado, vemos pessoas a morrerem à fome. Como é que olha para... Bom, esta é a dicotomia comunicacional, não é? Quer dizer, olhado assim, de longe, é mesmo contraditório, não é? Que numa província altamente produtiva haja ocorrência de mortes causadas por fome. É a todo tipo algo irracional, não faz absolutamente nenhum sentido. E Nampula, por exemplo, foi beneficiário do programa Sustento no quinquênio anterior e agora também é mais contemplado. E os resultados dados oficiais e não só mostram que, tanto ao nível da segurança alimentar como ao nível da soberania alimentar e da produtividade, Nampula melhorou bastante, consideravelmente. E esses casos são casos que, de facto, faz levantar, digamos, a sobrancelha e perceber muito rapidamente. Era bom, para mim, que o governo de Nampula pudesse, o mais rapidamente possível, viesse à tona para clarificar essas alegações, porque nada abonam todo o conjunto de narrativa que se pretende construir, sem recusar e sem desmentir que isso seja verdade, mas eu julgo que pelas situações e por aquilo que é a experiência da segurança alimentar em Moçambique, Nampula era quase o único sítio que poderíamos pensar que pudesse vir essas notícias. Agora, doenças hídricas, Nampula, Cabo Delgado, são mais propensas. Por exemplo, a cólera na zona do litoral. Estamos habituados a esse tipo de notícias, mas não necessariamente sobre morte por fome. 30 indivíduos é algo para investigar. É muito grave. Egídio, como é que olha para esta questão da fome no país? Envolvidos mais de 40 anos de independência. Moçambique é um país com terra arável, terra para produzir comida e abastecer os mercados locais. Sim. Como é que olha, o que é que está a falhar? Como é que olha para esta situação? Bom, para justificar porque que ainda estamos em fome, eu acho que não faltam justificações, desde as calamidades naturais. Por exemplo, algumas situações de fome são provocadas. Imaginemos, por exemplo, cheias, falta de quebra ou ineficiência da cadeia de comercialização agrícola, onde nós podemos ter, por exemplo, o distrito de Milange, que é o mais produtivo na província de Zambésia, quase toda a produção entra no Malau a comercializar. E depois a segurança alimentar é uma questão a considerar lá, quando efetivamente este milho, eventualmente esta batata, pudesse chegar às zonas, como por exemplo, zonas semiáridas e que são muito propensas à fome, por exemplo, o norte da província de Gaza. Então, estamos aqui perante a combinação de fatores que não nos permite termos uma comunicação nacional e uma compensação e um abastecimento, digamos assim, racional e responsivo da alimentação. Este é um aspecto. O outro aspecto, por exemplo, são as calamidades naturais, cheias, principalmente ciclones e estes fenômenos naturais como o El Niño, que há 10 anos fustigam a zona norte da zona sul, portanto estamos a falar de Inhambane e Gaza, mas também as cheias cíclicas no Vale do Zambésia, que sempre remetem à pobreza, os indivíduos
campanha após campanha. Ora, é possível investir mais na agricultura? É possível investir mais. O que está a fazer? Bom, eu julgo que, como país, os políticos podem ser responsáveis por justificar porque é que o investimento não avança. Mas, neste momento, por aquilo que eu vejo, temos bons programas que prometem. Como os do passado, sustenta também uma ideia que já agora tem uma nova abordagem, que não seja necessariamente a produção de comida, mas a capitalização dos indivíduos, dos camponeses, para haver a necessidade de comprar a comida. Exato. Falou aqui de alguns fenómenos reais que assolam o país. Estamos a falar de calamidades naturais, cheias, ciclones que, obviamente, mexem com a estabilidade da produção do país. Mas o país, sabendo destes problemas, como é que se pode ultrapassar essa questão? É assim, temos estes problemas de calamidades naturais, penso que não podemos fazer nada, mas como produzir dentro destas realidades imprevisíveis, inclusive. É aquilo que o conceito recente que há... Porque senão vamos estar no mesmo círculo vicioso, não produzimos por causa da cheia, sim, por causa da seca. Mas, na verdade, Ana Maria, nós precisamos de produzir e produzir mais e criarmos uma sustentabilidade bastante para responder às necessidades. E isto, de facto, passa pelo aumento da produção e pela capacidade de armazenamento desta produção dentro do território nacional. O que sai, por exemplo, para Malawi e para a Zâmbia, eu estou a falar das zonas que eu conheço, Malawi e Zâmbia, e um pouco para a Tanzânia, era suficiente para ser armazenado. E aí é que está, nós temos todos os tipos de problemas, a forma como este produtor agrícola cuida da sua produção, ou vende a sua produção. Portanto, eu julgo que a segurança alimentar passa também por isto. Existia no passado, 10, 15 anos, um projeto de construção de silos, por exemplo, a nível nacional, que tinha por objetivo adquirir ou comprar e armazenar esta produção. Mas depois os silos não funcionam uns e os outros, e o projeto foi água abaixo. É preciso potenciar essa infraestrutura existente, se quisermos efetivamente criarmos alguma soberania alimentar aqui a curto e médio prazo. Exato. Há um estudo não recente, mas que revelava também que alguns camponeses produziam para vender, ou seja, preferiam morrer à fome, comer, portanto, os restos, as mandiocas e tal, e vender tudo que é saudável. Mas vamos então, quero comentar... A história da produção ou da agricultura camponesa em Moçambique tem cheio de esses aspectos mirabolantes. Por exemplo, isso também depende de muito quais são os fatores que encorajam e quais são os fatores que desencorajam. Por exemplo, de novo, em Nampula, inclusive na zona norte de Tete, por exemplo, em Tete, por exemplo, a produção de tabaco é muito lucrativa. Então, os agricultores lá acabam prestando mais atenção em culturas de rendimento e perdendo a atenção à sua própria soberania alimentar. Então, se não existir esta compensação, é nessas situações onde dizes que camponeses produzem, mas depois acabam sofrendo essa insegurança alimentar, justamente por quê? Porque eles perdem muito tempo, eventualmente, ou prestam maior atenção às culturas de rendimento e não prestam também atenção à cultura para subsistência. Ora, se este camponês tem dinheiro, então tem que ter onde comprar. Exato. E esta compensação que é necessária são esse mercado agrícola, essa rede nacional que precisa de ser robusta o suficiente para que não tenhamos situações onde temos fartura num sítio, mas temos total pobreza e fome no outro sítio, simplesmente porque esses mercados não comunicam e não se compensam. Exato. Um estudo aprofundado sobre estas possíveis causas podem ajudar então a solucionar o problema. Egídio Vaz, vamos então passar para o nosso último tema. Jaime Neto, Ministro da Defesa, diz que o país não investiu na defesa nos últimos 30 anos. É muito tempo, Egídio Vaz. E agora ressente-se então com
com estes ataques externos ou então internos que fragilizam de certa forma? Bom, eu gostava de citar as palavras do Presidente da República, que diz que a segurança de um país é como o sol que nunca desce. Ela tem que ser perene. Se nós formos a avaliar a história da segurança nesse país, vai perceber. É bem possível que o ministro Jaime Neto tenha sido citado fora do contexto, mas vamos conceder aqui e a verdade deve ser dita. Depois do Acordo Geral de Paz, em 1994, a prioridade era a reconstrução, era a reconciliação nacional. Até houve programa de transformação de armas em enxadas. Exato. Ou seja, houve um forte interesse em reconstruir aquilo que tinha sido destruído, inclusive o tecido social, maior investimento nas áreas sociais, assumindo de que a paz era um assunto garantido. E é este desinvestimento que inclusive tivemos episódios de venda de motores de helicópteros por aqui e outros estiveram envolvidos nisto. Tivemos episódios de venda de terrenos, reservas militares, entre outros crimes. Portanto, um autêntico desinvestimento ou mesmo desatenção. A situação começa a mudar recentemente, quando se começa a reorganizar o setor da defesa. E é neste contexto que também surgem as novas ameaças. Por quê? Porque em 1975, quando nós assumimos a independência, a principal ameaça era a agressão sul-africana e depois, recentemente, logo depois, a guerra com a Renamo. Mas em 1994 assumimos que entre nós estava tudo bem. Só que as novas ameaças começaram a emergir e nós ficamos um pouco desatentos em responder tempestivamente a isto. E agora nós podemos dizer que sim, a atenção está ali, a ameaça é perene, precisamos de responder com muita urgência e com perícia necessária, então precisamos de nos reorganizar. O desinvestimento a que se refere provavelmente possa ter havido com justamente esta desatenção, assumindo de que não, precisamos de construir nossas instituições democráticas, inclusive a segurança interna, daí que a polícia, por exemplo, recebeu e tem recebido mais investimento comparado com os militares, mas perante uma situação concreta como esta, de facto, eu julgo que é tempo para voltar a ver a segurança como este sol que nunca desce, porque tem que ser e deve ser perene. Portanto, exato, eu julgo que descontextualizadas as palavras do ministro podem parecer uma acusação concreta, mas foi contextual. E mais, Ana Maria recorda-se muito bem, sempre e anualmente que se debatia ou discutia o orçamento do Estado, os jornais, a oposição sempre dizia que o Estado volta a priorizar meios de repressão, o Estado volta a priorizar a segurança, esse Estado é securocrata. Efetivamente, provavelmente até aquele investimento não era tão grande assim para as novas ameaças que o próprio Estado estava a antever. E chegou-nos agora, há mais de 3 anos estamos a combater o terrorismo. Exato. Temos, digamos assim, alguma sorte de podermos ter contido apenas e confinado a insurgência a uma específica região, mas, como costuma-se dizer, não se pode dizer que é uma parte de Moçambique. É todo Moçambique, porque quando eu estou com dores no pé, eu estou doente. Exato. Não posso dizer que é o meu pé apenas está doente. Exato. Mas há uma justificação plausível do Ministro da Defesa em relação a este assunto do país não ter investido na defesa nos últimos 30 anos, pelo facto do país ter saído de uma guerra de independência, portanto, estava num processo de reconstrução nacional, mas depois tivemos então essa guerra dos 16 anos e depois houve este consenso entre ambas as partes. E a preocupação, na altura, era, portanto, de unir os moçambicanos, unificar, portanto, o país, e a prioridade era mesmo de investir em conhecimento, em saber e também acomodar algumas exigências da contraparte. Portanto, penso que também as prioridades passavam por isso. As prioridades passavam por isso e também eu julgo que na nossa avaliação como Estado e como um povo das ameaças, o terrorismo estava muito bem longe. Okay? Já tínhamos assumido de que a Renamo e Afonso Dhlakama eram dados adquiridos de que iríamos passar por um processo de desmilitarização normal e que o que nos restava era reorientar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique para missões de paz.
É por isso que, mesmo durante esse período, nós podemos participar em missões de paz no Ruanda, no República Democrática do Congo, tivemos também alguma presença na Somália e em outras partes. E, portanto, estava-se aqui a preparar as novas Forças Armadas para novas missões. Longe de podermos antever que as novas ameaças pudessem nos fazer parte também do nosso cotidiano muito cedo do que nós pudéssemos imaginar. Exato. Mas falou e bem há pouco tempo que o país antes não sofria estas ameaças em que sofre agora, mas é porque também atualmente o mundo está em combustão, o mundo está em trabalho de parto, como se diz, e estas dores que são, portanto, traduzidas em ameaças de guerra, Ana Maria, faz com que os países do mundo tenham especial atenção a essa questão da defesa. Ana Maria, eu julgo que não deve ir doravante, não devemos nunca mais dormirmos à sombra da bananeira com relação à questão de segurança. Por quê? Porque o Moçambique já não é apenas dos moçambicanos. Aqui tem recursos que todo mundo não dorme e está atento a notícias sobre Moçambique. O gás que vai ser explorado a partir de Cabo Delgado vai servir à economia global. E como nós só estaremos atrás de Qatar se atingirmos o pico. E, portanto, esse Moçambique já não é do interesse apenas dos moçambicanos, é do interesse de políticas globais. E por isso que devemos estar muito atentos a esta nova conjuntura e ao que os outros pensam de nós e ao que os outros tentam arquitetar para nós, inclusive a insurgência, porque também é um fator de desestabilização externa e, em teoria das relações internacionais, há várias formas de perseguir o interesse nacional na diplomacia internacional, inclusive as guerras por procuração. Exato. No seu entender, o que é que o país precisa neste momento em termos de proteção para fazer face a estas agressões, quer sejam internas ou externas? Na minha questão prévia, eu falei da reestruturação de forças de defesa e segurança aqui. E nós, infelizmente, tomamos como garantido, por exemplo, a forma que não se combate o terrorista, por exemplo, com uma força normal. É preciso uma força especializada. O que significa que os milhares de soldados que nós temos precisam de ser requalificados para enfrentar aquele desafio específico. Precisamos de requalificar, inclusive, a nossa defesa, a nossa logística, para enfrentar estas ameaças. Precisamos, inclusive, de investir um pouco mais nas telecomunicações, na cooperação internacional, na inteligência internacional, em conhecer, porque esses indivíduos, Ana Maria, tu sabes muito bem, estás bem informada, de que a maioria dos comandantes dos insurgentes são tanzanianos. Come on. A maioria, grande parte ou parte dos moçambicanos, inicialmente insurgentes aqui em Moçambique, foram treinados na República Democrática do Congo. E existe uma relação uma força entre a República do Congo com a chamada ADF, a Aliança de Forças Democráticas, que foi declarada ter grupo terrorista tanto pelo governo ugandês como pelo governo congolês, e estão ativos a treinar os insurgentes. Ou seja, temos a zona do Puntland, que é um estado federado da Somália, que é quase que um paraíso. Para lá chegam armamento e munições. Então, temos desafios comuns de proteção à proteção costeira. Ou seja, temos essas multiplicidades onde todos os ramos das Forças de Defesa e Segurança precisam se especializar e ajustar-se muito rapidamente a essa nova configuração e melhorar a sua cooperação regional, porque o terrorismo é também resolvido através da cooperação internacional. E, portanto, são elementos que durante muito tempo nós víamos na televisão, mas agora esses desafios estão aqui em casa e precisamos lidar com eles. Exato. Segurança custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. E muitas das vezes parece algo injustificável, mas custa muito dinheiro. Mas custa muito dinheiro. Mas nós temos um orçamento deficitário em que muitas vezes precisamos mesmo de apoio internacional para termos, posso dar um exemplo, comida, para nós importarmos. E vai perceber uma coisa, que a cooperação... Mas então é possível nós termos esta segurança tão almejada,
com estas deficiências orçamentais? Bom, temos que nos virar, como costuma-se dizer. A partir da cooperação internacional é possível também mobilizar os recursos para essas áreas, apesar de nenhum Estado gostar de ajudar o outro Estado em matéria de segurança. Ninguém gosta. Portanto, vai perceber que ninguém vai gostar de armar o Moçambique até aos dentes com toda a tecnologia, ninguém vai gostar disso. Os Estados já agem em interesse individual, a não ser que haja um objetivo comum e tático por atingir. E nesse momento, por exemplo, assegurar o terrorismo é um objetivo comum e global, ao qual todos os Estados devem cooperar, mas nenhum Estado gosta de oferecer tanques ao outro Estado. E, portanto, são recursos que precisamos de mobilizar internamente para podermos satisfazer as nossas deficiências. Aliás, vêm aí então as divisas destes grandes projetos do país que vão para o Fundo Soberano, que é muito dinheiro. Penso que aí está uma oportunidade para parte deste valor ir para a segurança, mas os muito bem entendidos nesta matéria de defesa poderão então solicitar. Mas isso daqui a alguns anos. Egídio Vaz, esta questão da defesa do país leva-nos a olhar um pouco para estes ataques em que o país está a sofrer. Na sua opinião, estes ataques estão consubstanciados a quê? Bom, esses são ataques terroristas. Normalmente o terrorismo tem vários interesses, mas, para o que nós sabemos, este é um grupo chamado de Estado Islâmico para a África Austral, okay? AIPAC, ou a África Oriental. E eles têm muitos objetivos, mas o que nós entendemos aqui, aquilo que eu já sei das investigações, das leituras, é que este é um grupo que busca novas fontes de rendimento e novas economias, novos paraísos fiscais. Por exemplo, vou lhe dar alguma ideia. Na Nigéria, o Boko Haram vive mais da exploração dos recursos pesqueiros e da produção do piripiri. Portanto, eles conseguem uma zona específica e quase que inviolável, implantam a sua economia e o seu Estado e começam a produzir em prol do jihadismo. O objetivo era também esse, portanto, exploração mineira, exploração desenfreada dos recursos faunísticos, exploração da madeira, continuação com o negócio ilícito que eles tinham, inclusive, porque não, de droga e de tráfico humano. Portanto, são negócios que dão muito dinheiro e eles precisam desses negócios para financiar ou para continuar a financiar o jihadismo internacional. Neste momento, por exemplo, vai perceber que no Médio Oriente, principalmente no Iraque e na Síria, o Estado Islâmico está muito apertado. Então, ele precisa de encontrar novas fontes de receita a partir das quais ele pode continuar com a sua missão. Esta é da minha leitura, a análise que faço de que precisavam de Mocimboa da Praia, precisavam de Moçambique, de Cabo Delgado, para poderem encontrar novas fontes de recursos. Porque antes eles faziam de uma ou de outra forma. Recentemente, até deixa de chamar a atenção a um relator norte-americano que acusou um cidadão, que de resto, é um cidadão tanzaniano, que nós conhecemos como um contrabandista de armas, de estar por detrás desse Estado Islâmico. Ou seja, para mim, a questão não é necessariamente da pessoa ou do homem, mas a corroboração do que este indivíduo devia estar a fazer e os seus objetivos em poder tratar, em poder lançar ou financiar a insurgência no norte de Cabo Delgado. E, portanto, eu julgo que os elementos econômicos estão muito mais acima de qualquer outra causa. Exato. É outra questão que nos leva sobre esta situação dos ataques terroristas no país, tem que ver também com essa fragilidade em que as nossas fronteiras têm, que permitem que estas pessoas possam circular à vontade. Durante muito tempo sempre se alegou que a nossa fronteira era muito porosa ao norte de Moçambique, mas vai perceber que já passa mais ou menos 120 dias, 160 dias mais ou menos como isto, que a nossa marinha consegue controlar e bem a costa, inclusive as ilhas
a norte de Cabo Delgado, tendo na sequência reduzido drasticamente as incursões. O mar sempre foi tido como a fronteira aberta de Moçambique, a partir da qual os insurgentes conseguiam se abastecer. É um desafio, de novo, tem que ser perene e tem que ser contínuo, porque mal pestanejar, poderemos permitir de novo o regresso das situações críticas como as que nós vivíamos até mais ou menos setembro de 2020. Eu julgo que, definitivamente, e já agora, sem descurar apenas Cabo Delgado, mas é a proteção do território nacional, do mar, ar e em terra, que precisamos de fortalecer em prol da segurança do Estado moçambicano. Aliás, essa cooperação que referiu há pouco entre Moçambique e os países internacionais, os Estados Unidos, portanto, elencou alguns nomes. Sim, o nome que estava à procura era mesmo Abu Yassir Hassan. Exato. O Abu Yassir Hassan, acusado pelo governo norte-americano de estar a encabeçar o Estado Islâmico de Moçambique. Mas, estranhamente, eu vi em declarações à imprensa hoje, o comandante-geral da polícia tanzaniana disse nos seus registros o Abu Yassir Hassan faleceu. Então, pode ser alguém que esteja a usar a identidade. Não sei, mas eles prometem investigar mais, mas já não deixa de ser perturbador esta resposta do governo tanzaniano de que o Abu Yassir Hassan tenha falecido, e num contexto onde não se conhece muito bem, por exemplo, o paradeiro do próprio presidente. Mas olhando para o país que investigou, estamos a falar dos Estados Unidos da América, que é a maior potência do mundo, será então que estas informações disponibilizadas pelos Estados Unidos não sejam fiáveis? Quero ter as minhas dúvidas. Não, mas não, é normal a informação sobre a segurança e inteligência, há sempre possibilidade para o reajuste da informação. Exato. Ou seja, baseado na informação que as entidades julgaram credíveis, eles tomaram essa decisão. Mas se ao longo do processo for mostrar de que na verdade não era tão bem assim e não existem condições que preencham este figurino, é possível trazer de volta. Tudo depende muito mais do interesse estratégico da administração norte-americana. E atenção, Ana Maria, esta conclusão foi tomada tendo em conta o interesse americano. Agora, se e numa outra ocasião nós podemos discutir se foi boa ou não. Exato. Este é o interesse americano. Nós podemos nos beneficiar desse interesse americano até certo ponto, mas também temos que avaliar até que ponto isto é no todo bom. Porque o que acontece recentemente e nos últimos dias, por exemplo, o Presidente da República tem agitado, digamos assim, o ramo de oliveira para todo aquele insurgente que, tendo se arrependido, queira voltar. Exatamente. Há um corredor de segurança para que eles voltem. E julgo que é uma boa insurgente. Só que, à luz desta denominação norte-americana, todo aquele que fizer isso e abrir as mãos para os insurgentes deverá estar a cooperar com o terrorismo. Então, é preciso que essa designação seja flexível o suficiente, que deixe as várias avenidas para a solução de Moçambique, que ainda estamos a tempo e vamos a tempos de, com a abordagem atual, podermos vencer, desde o momento que os outros queiram nos ajudar a perseguir nosso interesse genuíno. Exatamente. Os Estados Unidos sempre diz que não negocia com terroristas. Última questão, Egídio Vaz, como é que olha para estas desistências de alguns membros da junta militar da RENAM, que já se entregam, portanto... Bom, a junta militar vai morrer por si. A boa nova é que temos duas questões que nos preocupam neste momento, muito rapidamente, como cidadão. É que parece ter existido um processo de novo recrutamento para elementos da junta militar. Pessoas que, inclusive, o Massangaissa Júnior, que não tem idade para constar de DD, mas que politicamente nós vai ter que encontrar-se uma solução. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o próprio Maranhão também vai acabar, digamos assim, abandonado, como, de resto,
foi abandonado por todos aqueles que financeiramente o apoiavam e queriam tirar proveito político dele, e neste momento ele luta pela sua vida. O processo de DDR, felizmente, está a ocorrer, então ele tem até o último dia do DDR a oportunidade de entregar a arma e passar a vida civil. Exato. Obrigada, Egídio Vaz, pela sua prestação aqui no programa. Obrigada a si que esteve a acompanhar-nos nesta revista nacional. Estivemos aqui então a falar sobre os arguidos do caso das dívidas ocultas que poderão ser soltos mediante o pagamento de caução. Falámos também da fome que assola algumas regiões do país e, por último, falámos do fraco investimento no setor da defesa no país, segundo o Ministro da Defesa, Jaime Neto. Não deixe de acompanhar o Revista Nacional próxima semana com outros convidados. Boa noite, obrigada por ter estado connosco, até lá.